Meu nome de guerra que eu uso é Andrea Haworth, Aham. né? E eu trabalho para o Distrito Escolar de Manchester. Sim. O Distrito Escolar de Manchester inclui 20 escolas agora no momento e envolve desde pré-escola até high school. Então, eu trabalho com uma faixa etária de 3 anos até quando eles saírem da escola, que isso aí varia. Pode ser de 16 até os 22 anos, dependendo da situação, a criança pode ficar na escola, né? E esse trabalho, a full time, o trabalho tem 2 anos. Mas eu já fazia como freelancer, ou a gente usa muito aqui a palavra consulting. Eu fazia tipo consulta já quase 10 anos. Eu falo que tem uma aluna, que é a Bibi, a Bianca, que eu falo que quando a Bianca graduar é o tempo que eu tenho. Eu fechei o ciclo, porque ela foi a primeira criança que eu fui na casa para fazer trabalho de computador com ela, né, de ensinar. A primeira coisa primeira tarefa que me deram. Então eu fiquei muito tempo fazendo como freelancer, né, e vai virar minha aposentadoria. Pois é, pessoal. Estou aqui hoje na casa da Andrea. Andrea, Prazer receber você. Andrea, seu nome é Andrea Haworth. Haworth. Nome muito difícil, eu não vou nem tentar falar. Já falou certo. É Haworth. Já falou. Pessoal, a Andrea, ela representa muito a nossa comunidade brasileira aqui em Manchester, tá? Ela vem desempenhando um trabalho aqui importantíssimo para nós, porque nós, quando chegamos aqui, eu falo nós no sentido de todos os brasileiros, quando chega aqui, chega um pouquinho meio desorientado, sem saber a quem buscar, a quem recorrer, sem falar o idioma, e a gente procura alguém. E esse alguém que nós procuramos aqui é a Andrea, entendeu? Então, ela sendo essa referência aqui na comunidade, eu não poderia deixar de vir cá e fazer uma entrevista com você, Andrea. Meu prazer. Tipo assim, o quanto que eu puder ajudar, né, para colocar como funcionam as coisas. Por que às vezes eu sinto muito essa pergunta, né? Nossa, você é muito apaixonado pela causa. O porquê que eu sou, né? E por que eu me preocupo tanto com as crianças e presença, né? Tudo tem um motivo. E eu acho que isso aqui é uma maneira muito legal de colocar o assunto ao público, né? Porque às vezes não dá. Eu sei que muitos pais gostariam que eu conversasse mais, que eu tivesse mais amizade, mas às vezes o dia é corrido, né? Então essa aqui é uma forma de você se apresentar para todo mundo um pouquinho. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que assim como eu, outras pessoas também gostam ou têm vontade de conhecer um pouquinho o outro lado da profissional Andrea, né? A vida pessoal. Porque de certa forma tem várias fases, né? Tem várias facetas, né? Tem a de casa, né? Quando você pode ver, a gente está aqui em casa e tem uma estrutura bem trabalhosa. Né? Tenho também meus 3 filhos. Andrea mãe. Andrea mãe, que eu sou muito... Se eu sou rígida com os filhos de vocês... vocês não são com os meus. Né? Eles passam, não passam? Não, hoje não passa mais, porque hoje já tem tudo acima de 21 anos, né? Mas estão muito bem criados. Sim. Então vamos começar falando um pouquinho, apresentar você. Gente, eu cheguei aqui na casa da Andrea primeiro, eu fui tão bem recebido, muito obrigado, Andrea, prazer, muito obrigado mesmo, você foi muito carinhosa comigo aqui, me deixou à vontade. Atraso, né? Porque eu estava vindo de escola. Não vou falar o local, tá? Por questão de privacidade, mas olha que lugar bonito, que lugar aconchegante, maravilhoso, tá? Fiquei apaixonado pela sua casa aqui, parabéns. Obrigada. Vamos falar um pouquinho da Andrea Brasil, quando você estava lá, quando você viveu, onde você viveu, fala um pouquinho do seu... Bom, Andrea é carioca, né? Eu vim do Rio de Janeiro, nasci no asfalto, mas sempre bem pertinho das favelas, né? Bem pertinho do povão mesmo. E minha mãe sempre teve que trabalhar muito, né? Para sustentar a gente. Eu cresci numa família bem complicada, tinha drogas,
álcool, traição. Nossa. Acho que tinha tudo que, quando eu paro pra pensar, mas de alguma forma as coisas deram certo, né? Glória a Deus, que bom. As coisas deram certo, até porque eu me espelho muito na minha mãe, né? Na minha família sempre teve mulheres muito fortes, né? Tem muita coisa para falar dos homens, mas as mulheres eram sempre muito guerreiras. E a minha mãe trabalhou durante muito tempo de faxineira numa escola, né? Ela era servente na escola, tinha que fazer tudo. E ela me conta que ela estava grávida de mim, né? Quando ela trabalhava na escola. Então eu dou muito graças, assim, apesar dela ter sido faxineira, cozinheira, mão para tudo que precisar, pau para toda obra dentro da escola, ela entendeu que a educação era o caminho. Nossa, né? Que legal, isso é então, bom. Por mais que... Acho que a minha mãe sempre também foi muito esforçada na vida, mas eu acho que ela desempenhou um papel muito grande na minha educação. Porque ela tinha na cabeça que não importava o quê, quão pobre que nós éramos, ela tinha que pagar a escola particular pra gente. Olha. Né? Para que a gente pudesse ter bom estudo, boa educação. E ela não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas escola não faltava. Então eu acho que hoje também uma maneira de eu me preocupar muito com a nossa comunidade, da educação acadêmica da nossa comunidade, em referência a isso. É uma maneira de honrar, né? Tudo aquilo que ela fez por mim, eu estou fazendo por outros, né? Então você carrega um princípio muito valoroso, né? Que é o princípio da honra. Eu acho que sim, e não tem nada de ruim aí para não carregar, né? Só tem legal. coisa boa. E eu sempre me espelho muito que tudo que eu faço em termos de comunidade, na parte acadêmica dessas crianças, eu fiz para os meus filhos. Então, tipo assim, está funcionando, né? Eu só tenho essa receita, gente. Desculpa, eu não tenho outra. Você tem experiência dentro de casa. Dentro de casa, assim. Eu falo sempre, eu uso meus filhos muito como exemplo com as crianças, que eu falo, deu certo, para os pais também, deu certo lá, vai ter que dar com vocês. Eu tenho aí essa que acabou de entrar agora, a Maraia, ela está fazendo engenharia elétrica numa escola politécnica aqui em Nova York. E foi muito difícil de entrar e ela ganhou bolsa de 90%. Nossa! Né? Sensacional. E agora, como eu te falei, semana que vem a gente está indo para Milão. Ela vai estudar na Itália, ela vai fazer numa escola de fashion. Olha. Porque aqui é assim, quando você vai numa faculdade, você pode escolher um título maior e o título menor. Então ela está fazendo engenharia elétrica como major dela, que é o título maior, e aí você pode escolher, vamos supor que não dá certo, você não gosta, você tem uma outra opção. Aí ela escolheu marketing. Quando você gradua aqui, você tem a oportunidade de já graduar em duas coisas, né? Em duas academias. Sensacional isso, né? Isso é muito bom, hein? Muito maravilhoso. É proveitoso o tempo, isso é valorizar o tempo, né? Sim, valorizar o tempo. E a minha outra filha, ela já está na segunda faculdade. Né? Ela fez artes aqui na escola comunitária de Concord. Aí não foi o suficiente, aí agora ela está na Flórida fazendo motion design. Muito legal também. Eu acho que todas as duas escolheu muito bem. Eu também acho. E o meu menino, ele não pôde ir para a faculdade, né? Ele teve que continuar a firma da família, que a gente tem um business. É ele que gerencia, hoje é ele que é o dono, é hoje que ele faz tudo. Então, porque o pai dele ficou doente, ele teve que tomar conta. Mas eu acho que eu sempre carreguei muito isso da minha mãe, né? Essa educação, como a gente estava voltando, né? A gente sempre, minha mãe... Eu vejo, engraçado que olhando, né, como você falou, a nossa comunidade quando chega, você falou, tem um pouco de... Não, tem bastante problemas, tem né? Muitos problemas. E um deles, você vê que se a moradia aqui no estado de New Hampshire, aqui no norte dos Estados Unidos, que a gente pode falar mais, já está caro, né? Para o americano em si, imagina para o imigrante quando chega, né? Nossa, muito caro você conseguir pagar um aluguel aqui. Hoje, essa cidade que a gente mora, você não consegue nenhum cantinho de 2 quartos por menos de $2.000. Exatamente. Tá né? Então, como é que uma pessoa quando chega vai... quantidade de documentação, todo mundo sabe que é bem grande, né? Grande. Então, quer dizer, quando todo mundo chega, a primeira dificuldade é aluguel, né? Onde que eu vou morar? Aí não pensa na escola das crianças, quando vai mudar, agora meu filho já se acostumou. Deixa tudo em segundo plano, né? Nem né? pensa, né? E não tem como julgar, porque não só como... eu nunca passei por isso aqui,
Mas eu passei por isso quando eu era pequena, né? A minha mãe não podia pagar o aluguel, aumentava, ficava caro, e a gente tinha que mudar de locação, mudava de escola, mudava de tudo. Mas eu acho que hoje eu honro isso, né? Porque eu vejo muito as famílias passarem por isso, trocar de aluguel, trocar de apartamento todo ano, ou às vezes até de 6 em 6 meses, né? Eu acho, André, uma coisa de você vai poder falar melhor, é porque quando as famílias chegam aqui, é justamente o que você falou, elas ficam tão focadas em se estabilizar, sim, ganhar uma segurança para poder ter certeza de que vai conseguir ficar, que as crianças ficam em segundo plano. Isso você sente que isso mexe um pouquinho com o psicológico da criança de alguma forma, afeta? Então, essa foi a Andréia, mais ou menos, uma pincelada da onde que ela veio, né? Agora vamos para a Andréia profissional. Isso que eu falo, tem várias facetas. Sim, o que eu tento explicar, não só para os pais, como até mesmo para as crianças, dependendo da maturidade da criança, é que a criança passou por um trauma. Né? Essa vinda para cá, e eu vou falar de uma maneira geral, gente, não foi porque foi pelo México, não foi se foi voando, não foi se veio com papel, de uma certa forma, essa criança ela está sendo arrancada. Nossa, isso é Você muito forte. tem escolha, você está fazendo essa escolha, a criança não tem escolha. Ela não tem escolha. Ela não pode chegar e falar, eu não vou ficar com a minha avó. Entendeu? Ela tem que ir. E até porque antes, né, muitos pais usavam a habilidade de poder entrar com uma criança e você via muitos pais que eu digo assim, pai, né? Uhum. No intuito que nunca fez parte da vida da criança. Aí resolve fazer parte da vida da criança para poder entrar nos Estados Unidos. Muda totalmente a rotina da vida da criança, não é? É um trauma. Né? Agora, essa criança não só tem que dar com outro país, outra língua, outra cultura, frio, preso. O que eu vejo muito nessa nossa comunidade é que tem muitas crianças que vieram de lugares pequenos, né, interioranos, eles sentem muita falta da terra. Eu tenho criança que chora comigo, tia, eu quero andar de cavalo. Tadinhos, E eu falo pra eles, que lindo, eu nem sei o que é isso, que eu vim do Rio de Janeiro, eu vim do asfalto. Você tem mais experiência que eu nesse aí, Sim. Hoje mesmo, eu estava visitando um aluno e eu falei pra ele, meu querido, ele tá indo muito bem, os professores só falam bem dele. E eu falei assim, você lembra quando você chegou, que me chamaram na sala, que você estava chorando muito? E ele falou, lembro. Eu falei, o que você falou pra mim? E quando eu te perguntei por que você chora, porque você não sabe falar inglês, né? E você não entende nada. Você tinha acabado de chegar. Olha onde você está agora. Olha que orgulho. Quer dizer, e eu falei para essa criança, eu falei, meu querido, aproveita esse tempo que você não sabe falar inglês para observar. Olha em volta, como que as pessoas falam, como é que é o comportamento dos professores, se eles são educados, como você se sente. O inglês vai vir naturalmente. Aproveita esse tempo, porque quando você souber inglês, muito mais vai ser cobrado de você. E hoje a gente estava lá e eu falei, agora tá difícil, né? Você tem que estudar de verdade, né? Ele falou, tia, eu tenho que estudar muito de verdade. Então, sim, eu acho que a criança ela tem uma resiliência muito grande também, né? Uhum. Que, para mim, cada criança que eu lido, que tem uma história, todas as crianças têm histórias, histórias de vida, né? Tão pequenas, os professores falam isso para mim. Umas crianças tão pequenas com uma história de vida já tão grande. Né? Eu acho que isso impacta muito a gente, né? Como adulto, né? Então, deixa as nossas histórias, eu escuto muita história, quando no meu tempo não era... Deixa tudo isso no chinelo. Essas crianças tiveram que atravessar culturas, atravessar países, e ainda tem que se defender, porque quando chega aqui em Manchester, o distrito de Manchester, os profissionais são excelentes, mas já tem uma história de brigas, de drogas que a gente também não entende, gente, não entendo. Tem muito profissional, tem polícia em cada escola. Mas é uma luta. Eu perguntei, eu tenho uns amigos meus que nasceram e cresceram em Manchester, foram para a escola. Eu falei, sempre foi assim, sempre. Antigamente eram os italianos, a máfia, com os americanos, aí na Segunda Guerra era com os alemãos, sabe? Eles não queriam que ensinasse, olha isso, a minha chefe pegou um livro de 1940 e pouco, falando que eles não queriam que o dinheiro fosse destinado para que eles aprendessem francês, né? Que essa área aqui tem muita influência francesa. Quer dizer, já tinha essa briga de não querer dar dinheiro para que o outro aprendesse a língua.
né? E hoje a gente ainda está assim. Ainda não está do mesmo jeito. Então, o impacto que tem na criança é tão grande que o que eu mais escuto é: eu tô com saudade da minha casa, eu tô com saudade dos meus avós, dos meus brinquedos e dos meus bichos. Nossa. Isso é uma vontade que eu sempre tive muito de comunicar com a comunidade, porque de uma maneira geral, assim, pra gente... Eu sei que a vida é corrida dos pais, mas parem para pensar como é a vida do seu filho na escola, como é difícil para ele também, né? E eu acho que a gente, muitas vezes os pais ficam nessa correria de quando chega, eu tenho que arrumar apartamento, eu tenho que arrumar trabalho, eu tenho que fazer novos amigos, é trauma para a família inteira. E foram 26 anos, né? Eu falo que são dois livros diferentes, né? Um antes da Andréa chegar aqui em New Hampshire e antes. Então, mas esse ano vou fazer 28 anos de América. 28 anos de América? Morei 2 anos na Flórida, eu era guia de turismo lá. E então, já aproveitando esse gancho que você falou de 28 anos de América, fala um pouquinho, na sua mente também, você passou por um processo de transição cultural, transição de mudança também. É difícil você responder um pouquinho, mas você, Andréa, como que você hoje é a sua mente? É mais Brasil? É mais América? Porque sua família está aqui. Qual é a sua relação hoje psicológica e emocional que você pode falar para nós um pouquinho a relação Brasil e América, você? Eu posso dizer que eu sempre tive muita sorte de sempre trabalhar com o público, né? Quando eu morei em Orlando, eu era guia de turismo. E aqui eu trabalho com a comunidade inteira. Então eu sempre tive acesso ao pessoal do Brasil inteiro. E isso foi uma coisa que eu descobri quando eu era guia em Orlando, né? O Rio é muito pequeno e a gente, com todo respeito a todos os cariocas, a gente não é o povo mais bem educado do Brasil. Não, isso é fato. É um pessoal que é muito aberto, muito sincero, né? Muito honesto, fala o que pensa, mas eu conheci o Brasil sendo guia, né? E depois vim morar aqui, foi totalmente diferente, porque eu quando eu morava em Orlando, ainda vivia uma vida com muitos brasileiros. Mas quando eu vim morar aqui, que eu tive filho, eu vivi uma vida americana. Hoje, eu sou muito grata por tudo, por ter a oportunidade de ter uma vida americana. Mas eu acho que se eu tenho tantos amigos, é porque eles também gostam desse jeito brasileiro de ser. Que nunca eu vou ter condições de tirar de mim. Eu tento preservar muito as minhas raízes, né? Para mim isso é o mais importante de tudo. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos mais do que eu vivi no Brasil, eu já passei da metade. Então eu tento preservar a cultura brasileira, música, dança, linguagem no máximo possível. Até as crianças eu corrijo lá. Hoje mesmo um menino falou para mim: a gente vai, meu amigo. Deixa a titia falar uma coisa, sabe? Até a língua eu tento preservar o máximo possível, sim. Mas eu também admiro muito a cultura americana, né? E depois que como eu falei, eu conheci várias partes do Brasil com as crianças. Sempre estou conhecendo, sempre estou aprendendo. Mas é a mesma coisa aqui. Nós estamos em New England, né? Seria o Nordeste aqui. E é bem diferente do restante dos Estados Unidos. Então, eu já viajei os Estados Unidos de ponta a ponta 4 vezes de ônibus. Olha, muito interessante, legal. Você deve ter muitas histórias, né? Muitas, por caminhos diferentes, por cima, por baixo e cruzando. Então, eu vi também que até aqui dentro dos Estados Unidos, eles têm também choques culturais com eles mesmos, né? Assim como eu sempre tenho com o pessoal que eu lido. Né? Comida, quantas comidas eu não vim aprender através da culinária da igreja, né? Porque é uma verdadeira mistura, cada um vem de um lugar, é maravilhoso isso, sensacional. Eu não tenho vergonha de dizer que eu nunca tinha comido canjiquinha, né? E hoje eu sou apaixonada, tipo assim, eu quero comer canjiquinha todo dia. Ainda mais esse frio, né? Delícia. Então eu acho que é por aí. Eu acho que a minha mente hoje, eu diria que eu sou literalmente metade.
eu aprendi a cultivar, admirar e querer mais das duas culturas, né, do Brasil, tudo aquilo que eu não conhecia, levar tudo aquilo que eu tenho, né, do carioquês. E aqui a mesma coisa, eu sempre estou tentando aprender mais de New England, da história, de New Hampshire, de Massachusetts, que é super interessante, isso me fascina, a história deles aqui, das colônias como nós, como foi conquistadas. E o choque é sempre, isso que eu queria falar, o choque cultural não vai passar nunca. Nunca, né? Quanto mais você mergulha, mais coisas você aprende, né? Eu nunca tinha parado para pensar que eu passei 25 anos cozinhando aqui e que eu nunca tinha cozinhado em outra casa. Então, o que aconteceu? Quando, na época do Covid, eu passei uma transição muito difícil, eu fui trabalhar ajudando senhores, velhinhos e velhinhas, né? Ou gente que estava morrendo, que aqui se chama hospice. Eu fiz hospice durante um tempo. E eu tinha que preparar comida, eu não sabia os nomes dos utensílios domésticos em inglês. Olha, tá vendo? Eu falei assim, gente, como não? Né? E aquilo foi um choque cultural, porque às vezes eu queria pedir uma concha, eu não sabia como é que a concha chamava. Eu estava falando já inglês há quase 20 anos, mas eu não sabia como é que era o nome de concha, espumadeira. Então, quer dizer, isso foi para mim um choque também, né? Eu estar aqui e não saber isso. Então, eu acho que isso aí é todos os dias a gente vê isso, não vai acabar nunca. Você falando dessa forma aí, eu volto um pouquinho no último tema que nós estávamos falando, é justamente nessa expectativa ausente, se eu posso dizer assim, é uma expectativa de futuro em branco que as crianças, que a família que tem. Por exemplo, quando você tem uma raiz sólida em algum lugar, é fácil você criar uma expectativa. Agora, a partir do momento que a gente, com o pai, decide vir para os Estados Unidos, trocar tudo isso aí, ele coloca na mente da criança um problema grande, que é um futuro em branco, incerto. Não é? Não somente para a criança, mas mais para ele mesmo, né? Também, né? Porque a criança, o futuro da criança é incerto de qualquer maneira. Ela só tem o pai e mãe, aquele mundinho dela ali, coloca a visão de mundo que a criança tem, aquilo ali, né? Nós temos uma visão mais ampla. Você sabe para que você vai na farmácia, para que você vai no mercado, o bebê não sabe, a criança não sabe. Então, o problema maior disso é que pelos pais estarem num futuro ausente, ele não passa a segurança para a criança. A criança fica totalmente insegura na hora de estudar e isso atrapalha, né? Não sabe se vai continuar, às vezes escuta dentro de casa, eu só vou ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas frases é umas frases que machucam demais as crianças, né? Demais, entendeu? Tem medo até de fazer amizades, criar vínculos. A criança vai colocar para fora, de alguma maneira. Ou vai ser no comportamento, ou vai ser na falta de aprendizagem, ou vai ser chorando. Alguma maneira essa criança vai colocar para fora isso. Raiva. Né? Raiva, então, aí vem onde eu incluo o comportamento, né? Agressivo, pode ser vários tipos de comportamento, comida, pode ser várias coisas. Isso às vezes eu converso muito com os pais que não têm noção de como é prejudicial para a criança. Não importa na situação que você esteja, você é o gerente dessa situação, você é o CEO dessa situação e você tem que manter o restante da sua família tranquilo, calmo. Eu vejo muito assim, pai e mãe, que são muitos provedores, não é só provedor de dinheiro, de brinquedo, de roupa, né? É provedor de sentimentos bons, é provedor de estabilidade, é provedor de, olha, não importa, o papai vai estar sempre aqui para te dar segurança, se não tiver. Eu fui numa conferência agora, Joel, no Alasca, sobre educação, em abril, né? E teve uma hora que os líderes jovens do Alasca que lideraram essa conferência. E a última conferência, o último workshop, eram esses líderes que estavam fazendo o workshop com tutoria dos profissionais. E a primeira pergunta que saiu, porque tinha muita criança em volta da gente. E no Alasca tem muitas tribos, né? Mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos chegou até lá, era só tribo, eles chegaram até lá, levando armamento, invadiram um monte de tribos, e depois que eles bombearam o Japão, falou tchau, acabou a guerra, foram embora, e
como sempre, tiraram todos os recursos naturais que eles poderiam e fizeram muitos testes nucleares lá e abandonaram, né? Então, hoje, a situação que os povos, no inverno, eles não têm como se transportar, porque nas tribos nos vilarejos são pobres, então tem que ter avião, por causa da neve, e aí eles têm que, quem precisa de equipamento médico, quem precisa de consulta, que está doente, tem que sair dos vilarejos para ir para a cidade, e muitas vezes é muito caro na cidade, tem que dormir na rua, tem que ficar na rua, é uma situação muito triste. Eu nunca imaginei que eu ia ver tanto mendigo numa cidade dos Estados Unidos. Né? Lá no Alasca? E eles falam, né, geralmente, para não dar para os pedintes na rua. A gente aqui nos Estados Unidos existe pedinte na rua. Mas lá no Alasca eles falam que pode dar. Porque você está ajudando alguém que saiu de uma tribo para ir morar na cidade buscando algum tratamento, alguma coisa. Que eles não querem sair da tribo. Né? Ou às vezes eles também são expulsos por causa de drogas ou bebida. Mas então, esse jovem estava liderando esse workshop. E uma das perguntas foi, por que tem tanta criança aqui? E esses jovens, eles eram líderes de vilarejos, né? E perguntaram, mas por que tem tantas crianças? Eles falam, porque nós não escondemos das nossas crianças as situações que nós enfrentamos. Pelo contrário, eles têm que ser parte dessa situação para que eles também sejam parte da solução. E eu fiquei fascinada com aquilo, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar a criança da equação. Não, é o seu pai e sua mãe que decide, você não tem opinião de nada, né? Aí isso causa, como a gente fala, unknowing, que é sem saber o que vai acontecer. É um vazio, né? Então, eu acho muito importante fazer com que essa criança seja parte da estrutura familiar de tudo, de situação, de decisão, do presente, do futuro, contabilidade, ensinar a criança, olha, a gente não pode, sabe, incluir a criança. Eu acho que isso é muito válido. Sem contar, André, que eu não sei se você tem um acesso dentro da casa do imigrante aqui, no geral, mas assim, podemos dizer que muitos deles, não vão generalizar, quando chegam aqui, eles focam tanto em ganhar dinheiro que realmente coloca a situação da criança de lado, a questão assim, Sim. de não dar para a criança um mínimo de lazer. Eu sei de casos, eu não vou citar nome, mas eu sei de casos que os pais não dão um mínimo de lazer para as crianças. Você está certo. Muitas vezes a gente, quando está perto de feriado, eu pergunto o que você fez, o que você vai fazer, e a resposta é sempre a mesma, nada, 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 ficar em casa, casa, casa. Mas eu entendo, Joel, o pessoal quando chega aqui, é muita esperança, né? Aí essa esperança muitas vezes é quebrada, né? Porque não é aquilo que você pensou, não é aquilo que você achava, as dificuldades, não é todo o trabalho. Tem muita gente que chega aqui, não esperava que o trabalho fosse tão corporal, tão físico, né? O que acaba... Pensa que talvez ia ter o final de semana. Achava que ia ter final de semana. Porque no Brasil tem trabalho na segunda, sexta. Sim, eu fico segunda, sexta em casa trabalhando, mas no sábado e domingo do espaço tenho tempo para os filhos, mas aqui não tem. E o mais difícil, né? Todo mundo chega aqui com uma dívida muito grande. É isso, muito grande. Então, é completamente... dá para entender essa situação. Por isso que eu acho que isso aqui é uma via de comunicação excelente, porque dá para você entender, mas também dá para você entender que você tem um filho que está na escola e que está passando por situação difícil também. E essa criança precisa de atenção, né? E precisa de explicação. Eu acho que a dificuldade maior das crianças é não saber o que está acontecendo, até mesmo no momento. Tem criança que chega para mim, eles me chamam para tudo, né? Criança chorando, desesperada, e eu chego lá, o que foi? Me abraça, eu tô com medo da polícia me pegar. Por quê? Porque escutou alguma coisa, viu um noticiário em casa, né? E acha que a polícia vai vir pegar ela, vai vir pegar a mãe, vai vir pegar todo mundo. Então é importante esclarecer para a criança a situação que nós estamos passando como imigrantes. Eu almoço todas as quintas-feiras com umas crianças do 4º ano, que eles vão mudar de escola e eu estou fazendo um experimento, né? Eu gosto de passar o tempo com eles para motivar eles a estudarem no ano que vem, porque eu acredito que quanto mais criança convença mais cedo da importância que a educação tem na vida deles, menos trabalho eu vou ter quando eles estiverem na high school, se eles permanecerem aqui ou seja lá para onde seja que o futuro deles leve.
a dificuldade deles de se expressar, de falar, eu não sei, tia, se meu pai quer ficar aqui, eu não sei se vou embora, eu acho que é no mês que vem, eu acho que é no ano que vem. Não tem um diálogo, né? Sabe? Como é que essa criança vai ter estabilidade para não ficar preocupado agora, no momento? Como é que vai ser meu futuro? Eu acho que os pais, Andréia, eles têm que ser um pouco artista. Mesmo que no coração deles passa algo, eles devem tentar passar uma segurança maior. Eu falo por quê? As frases que você fala, eu vejo muitos pais falando assim, eu não quero aprender inglês que eu estou indo embora daqui a um tempo. Eu não, tipo assim, eu acho que isso acaba refletindo na vida das crianças quando você tem muitas conversas. E outra, eu penso que o que eu passei para a minha filha enquanto que ela estava aqui naquela situação, foi sempre assim, minha filha, aproveita o máximo, sim, adquire o máximo de cultura. Nós estamos aqui buscando conhecimento. Você vai poder. Eu sempre falava assim, e não é mentira. Eu falava assim, você quando aproveita, aprende o inglês, aprende o idioma, porque você tem primos, parentes no Brasil, que quando você voltar para lá, você vai agregar a eles o que você aprendeu aqui. Então, assim, não que eu coloquei uma responsabilidade nela, mas eu colocava na mente dela porque por eu saber que poderia acontecer o fato, eu não queria falar de todo abertamente, mas ela sabia que aí ela tentou buscar conhecimento. E com isso a gente saía muito, viajava. Sim, é muito bom conhecer o lugar. Eu acho que você poderia falar aqui para o nosso público, dando alguns conselhos de como os pais poderiam proceder. Gente, olha, hoje o GPT dá tudo para você. Se você colocar lá na inteligência artificial quais são os lugares mais baratos e mais bonitos para visitar em New Hampshire, vai te dar tudo. Tudo, né? Tem muitos lugares bonitos, né, André? Tem muito lugar bonito. A gente tem que entender que esse estado aqui é um estado verde, é o estado do granito, tem tanta coisa linda para ver, tanta montanha. Parques muito bonitos. Eu sempre falo, gente, leva essas crianças. Uma coisa assim que eu acho primordial, brincar na neve. Os brasileiros não gostam de levar os seus filhos para brincar na neve. Gente, e eles vão brincar na escola, no daycare americano. Aqui nós somos instruídos a levar as crianças para o lado de fora, né? Então, criança tem que... A natureza, ela ainda mais aqui que a gente quase não tem... vitamina D, né? No inverno é uma deficiência muito grande, leva a criança colecionar momentos, ir na natureza. Sim, sim. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E aqui perto de casa tem uma estação de esqui a 10 minutos, né? E eu quando meu filho nasceu, eu nunca me interessei muito em esquiar, brincar dessas coisas de neve. Mas no primeiro dia que ele foi fazer uma aula de esqui, eu também fiz. Eu falei, você vai aprender? Eu também vou. Tem 5 anos. O que uma criança de 5 anos pode aprender que eu, uma adulta de 30, não posso? É verdade. E fui, entendeu? Caí, fui. Mas graças a Deus, hoje eu posso falar que eu aprendi a esquiar com meu filho. E é tudo coisa tão barata, né? Nem tanto. Nem tanto. Uma lição, eu acho que hoje em dia não está tão barato assim para você aprender. Mas existe coisas baratas para poder fazer? Mas existe. Você descer, escorregar com seu filho naquele de plástico, eles chamam de sled. Isso aí não vai te custar nada. É só você dirigir em qualquer lugar que tenha uma ribanceira e botar a criança para descer, né? Então, tem muitos lugares baratos, tem teatros para levar a criança, Gente, eu sou o recurso da comunidade. Se você não souber, depois no particular, em horário de trabalho, você pode me perguntar que eu acho para você, eu vejo o que você gostaria de fazer, o que seu filho quer fazer. E durante as férias tem tantos lugares que tem promoção aqui, metade do preço, a criança não paga, o adulto é metade off, sabe? Tem bastante lugares para conhecer em New Hampshire. Você entende que você está no estado turístico. Né? Os canadenses tudo desce para cá para poder curtir o que New Hampshire tem para oferecer. O que eu ia falar, que eu deixei de falar para finalizar, das crianças juntas. Pode ficar à vontade. Quando essas crianças começaram a me perguntar, principalmente na época que o Trump recebeu a posse,
e começou o terror, ele estava muito desesperado. E eu falei para ele, gente, vamos sentar aqui, eu sei que vocês têm só entre 9 e 10 anos, mas vamos sentar e conversar. Quando vocês saíram do Brasil, vocês já imaginavam que vocês não sabiam o que ia acontecer? Todos eles falaram sim. Falei, vocês ficaram com medo? Sim. Então é mais ou menos a mesma situação, sendo que agora vocês estão mais seguros. Eu tentei passar isso para ele. Hoje, se alguma coisa de errado acontecer, eu estou aqui para vocês. Olha que legal. A professora de vocês estão aqui. O diretor, o Mr. D está aqui. Vocês não sentem seguro na escola? Sim. O Trump mudou a lei, que a imigração agora tem acesso às escolas? Tem. Mas a gente vai proteger vocês? Vai. Sim, claro. A gente vai fazer de tudo para que eles não entrem? Sim. Entendeu? Então, é essa verdade e também a verdade da proteção, porque eles sabem que eles são os nossos filhos são muito amados nas escolas, né? Eu acho interessante que você fez, Andréia, a respeito do grupo, né? Do grupo de WhatsApp. Sim, foi ideia da Bruna, tem que dar esse crédito para ela. Nós sentamos, nós duas, para formar aquele grupo. Eu preciso dizer para vocês que a Andréia, ela fez, né? Ela e a Bruna, né? A Bruna fez um grupo, criou um grupo de WhatsApp, e esse grupo ela passa todas as informações do que está acontecendo, programações escolares, convites, ou seja, quem está no grupo lá está a par de tudo. Então, um grupo comunitário, né? De recursos, do que eu posso ajudar, o que eu posso colocar. Quem pode estar nesse grupo? Olha, na verdade qualquer um pode entrar no grupo, é só pedir para a gente solicitar, mas como é mais focado no Distrito Escolar de Manchester, né? A maioria são os pais. Sim. E esse grupo para mim é uma ferramenta, né? Para eu colocar os pais generalizando muitas vezes das situações que a gente passa, como as informações que tem na comunidade. Eu vou te falar algo com base bíblica até. O que você faz aqui, André, Jesus fez lá atrás. Então você pode ter certeza que o que você está fazendo aqui, Deus está olhando com carinho para você, para esse trabalho que você está fazendo, porque é riquíssimo. E baseado nisso, eu te faço uma pergunta. Como você consegue assimilar a sua vida? Porque você vê tanto casos e casos, como que você consegue separar essa parte forte que com certeza mexe com você emocional, sim, da sua vida pessoal? Olha, Joel, às vezes sim, não é à toa que eu tenho 2 terapeutas, né? Eu tenho um terapeuta para a escola profissional e um terapeuta particular. Ela tem 2. Mas eu tento me desassociar. Me desassociar na hora que eu saio da escola, eu não estou dizendo que eu estou me desligando do problema, né? Eu estou tendo o tempo para minha casa. Eu gosto de chegar aqui, encontrar meus filhos, fazer o meu exercício, fazer a minha meditação. Então, por mais que eu tenho muita consciência de que eu posso muita coisa, mas que naquele momento vai ter que esperar até amanhã. E a gente faz o que pode. Quando você fala sobre o meu trabalho, eu realmente não vejo meu trabalho simplesmente como um trabalho, eu vejo como uma missão, né? Cada criança é um futuro para mim, que possa ser bem sucedido, se você me escutar. Se você estudar, né? Mas sim, cada criança é um futuro, né? É um campo de oportunidade. Eu sempre falo muito isso para eles, quando a gente para conversar, o que você quer fazer? Pô, mãe, eu não sei. E eu tento informar o que Jesus quis que a gente fizesse, né? Ajudar um ao outro, né? Então, o que você acha numa profissão? Você quer trabalhar na rua ou você quer trabalhar do lado de dentro? Você quer trabalhar ajudando quem? A criança, adulto, a sociedade? Eu sempre tento colocar na cabeça da criança que esse é o maior propósito da gente estar aqui como ser humano, né? Esse foi o propósito que eu entendo que... conhecendo várias religiões, eu nunca vi nenhuma das religiões que eu já tenha frequentado ou que eu tenha estudado falar assim, vai ali e odeia o outro. Entendeu? Todas elas
Prega o amor, né? Prega o amor, né? O amor ao próximo, o amor às coisas, respeito, né? não o amor espiritual, né? O amor da dádiva, da gratitude. Então, eu acho que é por aí, né? Eu tento muito conversar com as crianças sobre isso, né? O amor ao próximo, como ajudar o outro. Você acha que eu te ajudo? Então, o que você acha que isso satisfaz o meu trabalho? O que mais me aborrece no meu trabalho, eu acho que é a má educação de um pai e de uma mãe. Você vê a injustiça, pode dizer assim. Quando você vê eu nem sei, às vezes... Talvez a palavra não seja essa, né? Eu não sei se é injustiça, porque cada um tem uma situação da onde está passando agora para me entregar o que me entrego. Eu não julgo ninguém, sempre vou estar ali, nunca vou ficar chateada também. Eu fico assustada, assim, né? Eu estou aqui para ajudar, tipo assim, você está entendendo que eu estou aqui para te ajudar, eu não sou culpada disso, né? Então, eu sou a ponte, eu não sou nenhum dos extremos, nenhuma da situação, e não tem por que descontar em mim, né? Então, mas mesmo assim, no decorrer do dia, eu já relevo, deixo para lá, eu entendo que a gente só tem aquilo que a gente tem para dar, né? Então, eu nunca vou... Você passa porque você tem no coração, né? Uma coisa que eu gostaria que o pessoal entendesse, eu até postar isso no grupo... Eu trabalho com o meu WhatsApp porque é a maneira mais fácil, mais objetiva e mais eficaz de trabalhar com a comunidade. Mas eu não sou obrigada, né? Eu posso ter o telefone da escola, que vai funcionar de 8, de 7, depois é só mensagem. Então, muitas vezes eu vejo, eu recebo algumas mensagens que eu preferia não receber, mas eu gostaria que a pessoa tivesse esse carinho, né? Esse respeito que eu estou usando, a minha linha, né? A escola, quando a gente entrou, eles deram pra gente aqueles telefones de abrir ainda, né? Entendeu? Eu falei, eu não sei nem usar isso. Eu falo, ou eu aprendo a usar o sistema escolar, no computador, o Aspen, para ensinar para vocês, ou eu aprendo a imaginar essa coisa. E, sim, me foi permitido usar o meu telefone particular. Então, eu uso com muito carinho, né? Mas, às vezes, eu tenho que me desassociar, prestar atenção dentro da minha casa, porque eu também tenho meus filhos. Claro. Eles também me ligam. Você também tem os seus problemas, né? E, às vezes, é até clichê. Eu falo para eles, olha, vocês me conhecem, eu não tenho mais nada do que falar, vai estudar. Né? Porque elas me ligam da faculdade, está difícil, eu não sei o que fazer, estou estudando... 60 horas, eu falei, fica feliz que você está estudando, você não está trabalhando, né? Então, uma dificuldade. Sim. Gente, eu vou reforçar, estar aqui na sua casa, André, passa uma energia tão boa, eu estou me sentindo tão bem assim. Aqui, eu andei aqui, você conseguiu criar um ambiente aqui na sua casa gostoso, tá? Amém. Uma harmonia boa, a gente sente em casa aqui. Amém. Entendeu? Essa casa aqui, aqui tinha muito culto, né? Já teve, sempre eu sempre falo pro Senhor, assim, uma casa que já teve tanto culto, tanto batismo. Isso mesmo, pessoal, eu fui ali ver, você vê o tamanho da piscina que ela tem aqui, grandona. E ela já revelou aqui que teve batismo, vários batismos, né? Sim. Olha, também tá aí um dos motivos também da casa ser tão... É isso que eu falo, não sou eu, acho que é Deus, sabe? Tipo assim, tá aí, eu sempre falo que a minha casa, a minha vida, né? Tudo que eu tenho é para servir o Senhor. Então você tem uma fé muito grande em Jesus, em Deus? Tá? Tenho, com certeza, eu creio que Jesus morreu por nós, mas eu também não fecho muitos olhos para as outras religiões, porque eu acho que tem muita coisa bonita, muita coisa a ser aprendida. Quando eu estava numa fase, eu gosto de chamar a fase transitória da minha vida, e eu estava gastando muito dinheiro, né, em cura, com determinados retiros, são excelentes, todos eles valeram a pena, mas eu estava viajando muito, procurando resposta, e aí eu vi que tinha um templo aqui perto, um templo budista, e eu fui lá, muito curiosa. E ali, incrível que pareça, eu cheguei bem quebrada, e o que eu fiquei assim mais surpresa é que, sem saber quem eu era, falei da minha religião na época, eu fui muito bem recebida. Olha que legal. E eles têm, é um lugar também que tem retiro. E eu
me ofereceram comida, me ofereceram moradia. Uma época muito difícil da minha vida, que eu não sabia se eu ia poder estar aqui ainda, ou o que eu ia fazer. Na época eu não tinha emprego. Você precisava de encontrar um norte, né? E quando eles me ofereceram o que eu mais temia, sem saber que eu estava passando pela situação que eu estava passando, eu fiquei muito impactada com isso. E eu comecei a estudar muito, né? Comecei a ler, estudar, e achei bem curiosa todos os ensinamentos e os mantras e eu pude ler um pouco e buscar informações, eu vivi um pouquinho e eu reforço o que você falou. São muitos ensinamentos bons. Sim. Que vai te edificar, vai te colocar você mentalmente melhor, o ser humano melhor, uma pessoa melhor. É incrível. Quanto mais eu tenho pesquisado, Joel, tipo assim, eu também eu fui estudar, né? Quando teve um determinado período da minha vida, eu era muito dedicada à igreja, eu fiquei quase 20 anos dentro da igreja. E quando aconteceram determinadas situações que eu não podia mais fazer parte dessa espiritualidade, eu senti muita falta disso. Eu não tinha com quem debater, eu adorava ir conversar sobre a pregação com o pastor. Não, aqui, ó, isso aí tá certo. Esse debate é gostoso, né? Eu traduzi muitos anos na igreja, então quando eu traduzia, né, eu precisava prestar atenção e ali ficava, né, na cabeça e eu ia lá conversar com o pastor. Então eu acho que eu perdi muito a minha intelectualidade espiritualizada, né? Então eu comecei a buscar em outros cantos, será que tem outras respostas? E são tantas inúmeras histórias que você vê na Bíblia e que você vê lá também. Sim, sabe? Conexões. Às vezes, eu também falo isso. Se você for olhar, entrar dentro da história de cada religião, no fundo, quase que de maneiras um pouco diferentes, mas o fundamento quase que é o mesmo. Eu tenho uma teoria que me falaram e eu achei muito interessante, né? As montanhas em volta de New Hampshire, elas são montanhas assim. Então, para você esquiar, elas são mais fáceis. Como New Hampshire, o estado que a gente mora, é o estado do granizo, as montanhas em New Hampshire são assim, né? Então, é mais difícil de esquiar, porque elas são mais íngremes. E alguém me falou isso, eu não lembro aonde, e é por aí. Imagina uma montanha íngreme e cada montanha vai ter uma trilha. Quando você vai nessas montanhas aí, tem várias trilhas que você segue. Tem a mais difícil, tem a mais fácil. Né? Então, quer dizer, cada religião vai te levar no topo de alguma coisa. No topo de alguma coisa, é verdade. Né? Quem é crente vai acreditar que é Jesus que está lá. Quem é budista vai acreditar que é Nirvana. E assim vai, entendeu? Então, quem acreditar em reencarnação vai voltar. Eu discuti com um monge, né? Eu falei, vem cá, qual é a parada que vocês têm para me oferecer aí depois da morte? Ele falou, você vai entrar numa roda e você vai ficar girando, aí você vai voltar porque tem que voltar. Eu falei, peraí. Calma lá. O cristianismo, você está me dando assim um monte de opção de vida e dizendo que a escolha é minha, se eu vou querer voltar aqui ou não. Falei, vou ficar com o cristianismo, porque eles não me dão duas opções, ou é céu ou é inferno, acabou, eu não tenho que voltar. Dá muito trabalho voltar nessa terra aqui, entendeu? E ali na minha cabeça, na hora, eu falei, vou aprender tudo, mas enfim, né, foi o meu primeiro dia lá. E ele me escutou muito sabiamente. Claro. E ele falou, a decisão é sua, né? Mas eu creio que se encontram, sabe? A gente só tem trilhas diferentes, né? Escola, a gente tem que entender que a gente não é só o único povo estrangeiro imigrante dentro do Distrito Escolar de Manchester. São quase 80 línguas faladas. Quando as crianças de vocês estão lá, vocês têm que entender, se você prega na igreja que a religião do fulano cicrano é do diabo, você tem que entender que o amiguinho que senta do lado do seu filho na escola é muçulmano. Nossa, isso é muito forte, hein? Isso é muito importante. Você está falando o que para essa criança? Olha, essa criança que está sentada do seu lado, aprendendo igual a você, imigrante igual a você, que recebe ajuda do governo igual a você, é do diabo? Essa criança veio do refúgio. Muitas crianças que estão em Manchester, elas cresceram em campo de refugiado porque a Somália foi bombada. Entendeu? Eu falo muito isso quando acontece às vezes briga entre. Eu falo, você, agente brasileiro, os seus pais tiveram escolha de estar aqui.
Os pais dele não tiveram. Eles foram mandados para cá porque era o único lugar que tinha para eles irem. Por isso que tem um povo refugiado em Maine, um povo refugiado no meio dos Estados Unidos. Eles mandam para onde o governo federal acha que pode mandar. Entendeu? E esse pessoal, né? Sem escolha, e esse pessoal afegão, do Paquistão, África, são quase todos, tem muitos que são crentes, mas tem muitos que são muçulmanos. E são todos seres humanos, todos filhos de Deus. E todos são filhos de Deus, ninguém escolheu estar aqui. Quer dizer, eles foram para... Tem criança, Joel, que chega pra gente que não sabe usar um utensílio um utensílio para comer, um garfo e uma faca. Porque não Entendeu? Porque está acostumada a comer com a mão, sentar no chão mesmo, e comer na mão. Às vezes não é nem pobreza, é costume deles. Cultura, né? Cultura, sim. A família sentar, se reunir e comer, por questão de saúde, sentar no chão. Entendeu? Então, tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Nossa, isso é muito forte, isso é muito importante. Às vezes o seu filho tem um melhor amigo na escola que é muçulmano, que eles se dão bem, mas ele não quer levar para casa. Porque como é que você vai receber uma criança muçulmana na sua casa? A gente tem que saber ter essa sabedoria, esse equilíbrio. Sim, entre o que é fé, religião e humanismo. Exatamente, entendeu? Então, e na escola a gente pratica o humanismo, né? A gente tem que aceitar, a gente não pode agir a gente mesmo, nós não podemos agir de racismo, de indiscriminação, né? E isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada dentro da nossa cultura local. Que legal, André. André, em meio tanto essas dificuldades, essas convivências com vários tipos de cultura, eu vou entrar um pouquinho na sua vida pessoal, questão do yoga, que sei que você faz, você pratica. Fala um pouquinho dessa... É uma dança? É o que é? Fala um pouco para as pessoas. A yoga é uma religião, né? Ela é uma religião. Infelizmente, quando ela veio para o Western, aqui para o lado das Américas, ela já veio bem distorcida, né? Como tudo, né? Então, quando eu comecei a fazer yoga, eu comecei por problemas de saúde, né? Eu ainda estava na igreja e eu não podia nem contar para ninguém na igreja que eu fazia yoga, mas eu fazia por uma questão de saúde, porque quando meu primeiro menino nasceu, o médico pediu que eu fosse fazer exercício físico, porque eu tinha os ossos já muito fracos. Eu tenho os ossos muito fracos, né? Esses dias agora eu quebrei esse osso aqui e tive essa distensão. Eu tenho 2 fraturas nesse braço expostas. Quebrei esse pulso. Os meus ossos são bem fracos. Então, eu comecei a fazer o yoga em função de saúde. E como ele era um dos esportes que o médico tinha me indicado, mas ia contra, né, as regulamentações da igreja, eu realmente não propagava isso muito. Mas eu já faço yoga já tem 22 anos. Sério? Sim. E eu fazia também, né, com muito propósito, com muito temor quanto a isso tudo. Sempre me senti culpada, isso aí é um outro assunto. Mas eu fazia, e não tinha essa yoga que eu fazia, não tinha nada de religião, era simplesmente Hoje você pode dizer então que yoga para você é um exercício físico, é algo que te vai purificar mentalmente? Qual é a sua relação com o yoga hoje? Não, hoje yoga para mim é me conectar comigo mesmo. É entrar dentro de mim e fazer uma limpeza, sabe? Eu ter certeza de que hoje eu tive um encontro comigo. Olha que legal. Hoje eu me respeitei. Você consegue... vou falar assim, o yoga te consegue fazer essa limpeza mental, energética, né? Sim, porque você fica muito mais aware, você fica muito mais ligada, não sei se eu falo inglês ou se eu falo carioca, né? Não, você pode fica muito mais ligada na sua energia, né? Quem é que está dentro de você? Quem é que vive em você? O que é isso que faz você viver, né? Na igreja a gente chama do Espírito Santo, mas você tem aí, hoje na ciência, é energia quântica, né? Mas você tem também o Qi, né? O Qi, né? O Yang, o Qi, o Yang. Então, quer dizer, em diferentes linguagens e religiões é recebido de maneira diferente. Mas existe essa energia, essa vida que flui em você,
né? E você só vai poder valorizar isso se você parar e sentir, né, a sua respiração. Imagina você sentar e respirar e imaginar como é que esse ar está entrando dentro de você e você ter esse conhecimento corporal na sua mente, né? Então, hoje não tem um dia que eu passo que eu não faça yoga, né? Tipo assim, yoga para mim é virou vida, uma coisa boa. saudável, Então você pode relacionar, atribuir um pouco da sua paz, desse equilíbrio que você tem ao yoga. Essa paz e esse equilíbrio que eu tenho, eu conquisto todos os dias através do yoga. Né? Eu não vou dizer que é o yoga que me traz. Eu acho que eu conquisto isso através do yoga. Mas ela veio mesmo assim na minha cabeça em forma de muito ensino, né? Estudo, Bíblia. Ou você tem Deus ou você não tem. Gente. Ou você acredita que vai dar tudo certo, ou você tem fé ou você não tem. No fundo, então, podemos interpretar que yoga veio a agregar algo que você já tinha dentro, mas ele não ocupou o lugar da sua fé em Deus. Não. Não é uma coisa que substitui, é uma coisa que agrega. Sempre agrega, né? Sempre agrega. E durante um período da minha vida, até mesmo do Covid, né? Eu acho que eu sempre tive como eu falei no começo, essa necessidade de estar envolvida com o público ou com a comunidade. Eu acho que isso aí faz parte de mim. Eu abri a minha casa, né? Durante o Covid, esses móveis aqui, eu não tinha nada disso. A minha sala aqui virou um estúdio de yoga que eu abri para a comunidade aqui da onde eu moro, delas virem e exercitar junto comigo. Eu vejo nas suas redes sociais que é cheio de mulheres, pessoas. Hoje eu fechei, hoje eu não tenho mais. Mas eu vejo que você fotos, né? Sim, aí eu fui fazer o curso de yoga, virei professora de yoga, virei professora de meditação. E eu vejo assim, nas fotos, aparentemente é mais americanos, né? Sim, eu só dou aula para americano. Ah, é? Eu me formei em americano e eu acho que é mais... Eu já dei aula em português também, né? Eu acho que me precisa prática. E eu sei que muita gente também me pede para fazer em Manchester e tal. Hoje o que falta é tempo, né? As coisas têm que... A máquina não dá para a máquina ficar assim o tempo todo, né? A tia gosta também de dar... De ter Sim, de dar uma... devagar, um pouquinho mais devagar. Mas foi um período muito legal, de 7 anos que eu ensinei yoga aqui. Bem dinâmica. Sim, foi muito legal, porque eu só tinha gente maravilhosa. Eu conheci americanas, mulheres da minha cidade, maravilhosas. Isso cria conexão, né? Sim, sim. Ô André, eu não vou te tomar muito tempo, mas não. Ah, meu filho, fica à vontade. Porque eu sei que você já trabalhou hoje, assim como eu. Hoje. Eu tenho outro emprego também, né? Quando eu saio da escola, né? Às vezes as pessoas me escutam falar, eu vou para a firma do meu menino. Ah, é? Que é a firma de consertar carro, né? Ah, é meio que uma oficina? É um body shop, né? A gente só faz, tipo, pintura e lanternagem. Ah, legal. Manchester mesmo? Não, em Brookline. Ah, é? Aí eu vou para Brookline, aí fico lá até 5, 6 horas, até o quanto que precisar. Então hoje eu tirei para estar aqui, então não tenho pressa. Obrigado. Aqui, então, gente, isso aí vocês estão vendo, conhecendo um pouquinho da Andréia. Não vou arriscar falar o sobrenome de novo, porque é muito difícil. Howard. Yes. É um amor de pessoa, ela é tudo isso que vocês veem aí, que os seus filhos falam. Eu consegui apaixonar mais pela vida dela, pelo trabalho que ela faz, conhecendo ela pessoalmente. Andréia, eu desejo aqui para você que Deus continue te abençoando, sua vida, tá? Sim. Vou estar orando, na minha igreja vai estar orando. Exatamente. Vou te convidar você. Isso aí é uma das coisas que eu mais gostaria de pedir. Tipo assim, Manchester tem tanto crente, gente, pelo amor de Deus, ore por esses nossos filhos, os filhos de vocês, pelas nossas crianças. Eu sempre falo que eu tenho condições de tomar conta de vocês, porque Deus toma conta dos meus. Olha, né? glória a Deus. E eu peço muito a Deus, eu entreguei meus filhos de verdade nas mãos do Senhor, e até agora ele tem sido verdadeiro e honrado. Mas orem para nós. Todo mundo tem que orar um pelo filho do outro, gente. Não tem essa não. Orem. Vou fazer as duas últimas perguntas para você, só para nós encerrar. Migração, qual conselho você acha que hoje, nos dias de hoje, você aconselha alguém esforçar para estar vindo mediante a situação? É muito de cada um. Cada um com a sua história. Eu não sei de ninguém que tenha vindo,
depois, está muita gente com medo. Eu não tenho esse direito de falar o que eu acho, o que eu não acho. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a respeito da imigração. A gente estava conversando até antes aqui, offline. Vai ter sempre o tempo da política, que vai ter coisas acima, vai ter coisas abaixo. Positivas, negativas. Negativas. Vai ter hora que a porta vai estar aberta, eles vão precisar de mais gente, tem hora que eles vão fechar. Então, eu creio que isso é uma questão de tempo. Não é de agora, então, não, esse processo? Não, sempre isso aconteceu. É só você olhar através da história que você vai ver. Quando parece que o navio está afundando, o negócio sobe, né? Isso é no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar. Tá certo. Se fosse a minha família, algum amigo meu que queira vir, eu ia falar, dá um tempo. Vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar aí uns 2, 3 anos como é que acontece, né? E para o pessoal que já está aqui, isso é a parte mais importante. Para você que já está aqui, que tem filho na escola, que não sabe o que fazer, que está desesperado, tenha um plano. Se acontecer isso, o que nós vamos fazer? Com a criança, a gente já abriu, você pode entrar em contato comigo se quiser deixar um papel escrito para com quem deixar o seu filho em caso de alguma coisa acontecer. Um plano, o plano A, o plano B, isso é muito coisa americana, né? Plano A, se acontecer isso, a gente vai agir assim, não deixa para a última hora para se desesperar. E eu sei que isso aí vai ser a coisa mais difícil de falar e às vezes vão até me julgar, mas é extremamente necessário que você tenha um dinheiro guardado. Né? Eu sei que tem dívida, eu sei que as coisas é caro, mas faz um esforço de ter um dinheiro guardado para não ter que precisar, não saber. Porque quando alguém vai preso, né, Joel, é telefone, tem que mandar dinheiro para isso, tem que mesmo que a pessoa esteja lá, e muitas vezes eles pegam o provedor da família maior, né? Geralmente é isso. Aí como é que vai mandar dinheiro? A mulher não sabe onde está o dinheiro, não sabe como fazer. Se informem. Faça um plano, deixe esse plano escrito com a mãe, É bom deixar um tutor para o filho? Um tutor para o filho. A gente provê esse documento na escola mesmo. A gente tem alguém lá que faz a assinatura do juiz de paz. É só entrar em contato comigo. Mas que tenha um plano, que seja ele qual for, tenha um plano. Seguindo esse mesmo conselho, e já aqui finalizando, agradecendo você mais uma vez por tudo, fala no geral, para todo mundo, um conselho para as pessoas aqui e um conselho que vai servir para os ouvintes de todo mundo, André, para nós. Nossa, aí é difícil, né? Um conselho para edificar a vida das pessoas. Que eu posso escolher para edificar a vida das pessoas tenta se colocar no lugar do outro, né? Tenta, antes de criticar, antes de julgar, quem quer que seja. Eu sei que muita gente passa situação difícil, mas se a gente só tentar se colocar no lugar do outro por um segundo, entender o porquê do outro estar passando por isso, né? E não receber as críticas tanto pessoais. Aquilo que falam para você é aquilo que eles têm para entregar, né? Para pensar e se cuida, né? Se ame, se cuida. E é isso, gente. Acho que... Eu fiquei emocionado durante essa entrevista, que ela falou coisas muito fortes aqui, coisa que serviu para mim e eu acredito que vai servir para todo mundo. Foi uma conversa incrível. Amém. Foi uma conversa produtiva. Realmente, Andréa, você é uma voz que edifica aqui em Manchester. Espero. E não só em Manchester. O que você falou aqui vai servir para qualquer pessoa. Amém. Pena que às vezes não dá para esse vídeo chegar em outros países, porque o que você falou serve para todo tipo de imigrante. Com certeza, todos os tipos de imigrante. Quando eu falo assim, se colocar no sapato do outro, e de tudo, né? Até mesmo no sapato do seu filho, né? Na escola, imagina, a criança está lá o dia inteiro. Dózinha. E... também foi um prazer te receber, foi um prazer dividir um pouquinho mais de mim, né, com vocês. Eu já tinha dado entrevista antes para podcast, mas só em inglês. Só em inglês e é um prazer, que bom. Eu admiro, um dos motivos que eu decidi conversar com você é para que esse trabalho flua. Amém, glória a Deus. Para que eu possa aí dar uma força para ir para frente, para que a nossa comunidade tenha mais acesso à informação
que eu estou aqui para falar que eu sou um recurso da comunidade, muitas coisas eu posso te ajudar. Às vezes eles perguntam por médico, você conhece algum isso? Conheço, tá aqui. Então, e eu fico muito feliz com isso, né? Isso aí é uma coisa que me regozija. Mas que você sempre é bem-vindo. Obrigado, sabe? obrigado. Minha casa é a casa de Deus, sempre falo isso. E é um prazer também te ter aqui. Gente, esse foi mais um quadro de quase um podcast nós tivemos aqui, Sim. né? Não vou falar nem que foi entrevista, que foi um bate-papo muito bom. A voz que edifica aqui na casa de Andréia. Muito prazer, André. Muito obrigado por tudo. Imagina, o prazer foi meu. Até a próxima.